para o Justino, né? Lá do presidente do Conselho Estadual de São Paulo. Que eu tenho falado em tudo quanto é palestra que eu vou. Nós temos que pensar numa mudança da Constituição. E se o CONAD conseguiu incorporar a Convenção, vai conseguir isso também. Que é o seguinte, nós temos que pensar num benefício previdencial, não assistencialista, mas previdenciário, que consistirá numa renda suplementar ao salário para as pessoas que se habilitam. Vocês vão falar, Ricardo, isso é idealismo, utopia. Não, não é. Por quê? Vou explicar. Já existe no Brasil um benefício semelhante para as pessoas que se reabilitam. Quem sofre um acidente do trabalho e tem uma perda de capacidade laboral e fica, por isso, com mais dificuldade para trabalhar, recebe uma renda suplementar ao salário, denominada pela lei da Previdência de auxílio acidente. Isso mesmo. Por que a Previdência faz isso? Porque a Previdência é inteligente. A Previdência sabe o seguinte, bom, esse cara vai ter mais custos para trabalhar, então isso de fato é uma contingência, tem que ser coberto. Mas essa pessoa, se ele vier para o mercado de trabalho, ele vai contribuir para a Previdência e não depender do sistema assistencial. Então, do ponto de vista atuarial, é melhor pagar um suplemento para ele e ele continuar contribuindo. Compreenderam o que eu estou falando? Então, o que acontece hoje? O Brasil gasta 8 bilhões de reais para pagar o benefício de prestação continuada assistencial sem contrapartida contributiva. Ora, meu Deus, vamos estimular esses assistenciais aí a entrar no mercado de trabalho para que eles passem a contribuir para a Previdência. Nós vamos gastar os mesmos 8 bilhões, só que nós vamos ter renda. Entenderam? Isto é fundamental. Isto é fundamental que se faça. Não adianta negar a realidade. A realidade é que quem recebe o benefício só perde se for louco. Pensando nas pessoas pobres, sabe, que são a maioria, as famílias que têm filhos deficientes os mantêm trancados, vocês sabem disso. Os mantêm trancados nos quartos, no fundo do quintal, para que ninguém veja. E continuam recebendo o benefício. Então, o Lula até tentou, mas foi, como é que chama isso? Pífia a tentativa. O Lula fez um decreto, decreto 6214, né, Clemente? Que diz que se o cara perdeu o emprego, ele volta a receber o benefício. Não é isso? Uhum. Tá. Todo mundo queria isso no movimento. Não, a gente quer isso. O movimento pediu. Foi o movimento que pediu. E eu sempre disse, está equivocado, não está certo. Sabe por que está errado isso? E nunca vai dar certo, e não está dando certo, e não vai dar nunca. Primeiro porque o decreto é ilegal. O decreto é uma norma que regulamenta a lei, portanto ele não pode ir além da lei. Certo? Se ele for além da lei, ele passou dos limites, ele tem que estar abaixo da lei. Se a lei diz que a pessoa que pode trabalhar perde o benefício, morreu. Um decreto não pode dizer que ele vai receber de novo. Então, do ponto de vista jurídico, esse decreto é ineficaz, é ilegal, é inconstitucional, inclusive, porque isso está na Constituição. Entenderam o que eu estou falando? Eu não sei, às vezes eu falo juridiquês, eu não sei se eu sou claro, mas por decreto não dá para fazer o que o Lula fez, é ilegal. Tá? Isso é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é um absurdo. Porque se o cara pode trabalhar. Então ele tem que ser visto como um cidadão segurado pela Previdência, e não como alguém que vai voltar para a assistência social. Ele tem que ser incorporado ao sistema securitário. Ele tem que passar a contribuir e ser tratado como uma pessoa do sistema securitário, como já acontece com os reabilitados. Ora, se a cota vale para reabilitados e habilitados, o tratamento tem que ser igual para os habilitados, entenderam? Então, isto é uma bandeira prioritária. Não é utopia, é, do ponto de vista atuarial, necessária, e do ponto de vista real, primordial para que a gente saia do assistencialismo. E tem que partir do movimento. Eu já fui uma vez numa reunião do Conselho Estadual aqui, o pessoal me linchou quando eu falei isso. Então, tudo bem, se o pessoal quer continuar no assistencialismo, não adianta. Vai ter que partir do movimento isso. Né? Teve um lá que falou, isso é um programa de distribuição de renda. Que distribuição de renda? Isso é um cala-boca. A gente ganha um salário mínimo para não encher os pacová do Estado, para ficar quieto. E não exigir escola adaptada, ônibus adaptado, ficar quieto. É barato, é mais barato para o Estado isso. É um cala-boca mesmo. Vocês me desculpem, eu fico às vezes meio enfático, isso é resquício do tempo que eu era procurador.
Mas enfim. Então vejam, o outro ponto é a questão das ONGs